Renda fixa ainda vale a pena para a aposentadoria? Durante muito tempo, renda fixa foi tratada como algo simples, quase sem graça, como se fosse apenas um lugar para deixar o dinheiro parado. Ao mesmo tempo, muita gente passou a enxergar a renda fixa como sinônimo de segurança absoluta, sem riscos. Essas duas visões são incompletas. Quando falamos de aposentadoria, especialmente depois dos 50 anos, a pergunta não é se a renda fixa vale a pena ou não. A pergunta correta é: qual é o papel da renda fixa dentro de uma estratégia madura de patrimônio? Depois dos 50 anos, o dinheiro deixa de ser apenas um instrumento de crescimento e passa a assumir uma função muito mais importante: sustentar o padrão de vida e trazer previsibilidade. E é exatamente aí que a renda fixa começa a fazer sentido de uma forma diferente. Não como protagonista isolada, mas como base. A renda fixa não existe para emocionar, existe para estabilizar. E essa função se torna cada vez mais valiosa com o passar do tempo. Muitas pessoas rejeitam a renda fixa porque comparam seus rendimentos com histórias de ganhos rápidos em outros investimentos. Esse tipo de comparação costuma ser injusto e perigoso. Rentabilidade não pode ser analisada fora de contexto de risco e de fase de vida. Um investimento que oscila pouco, paga juros previsíveis e preserva a capital pode ser muito mais eficiente para quem está pensando em aposentadoria do que um investimento que promete ganhos maiores, mas exige estômago forte e decisões difíceis em momentos de crise. Outro ponto importante é entender que renda fixa não é tudo igual. Existe uma enorme diferença entre simplesmente aplicar em renda fixa e construir uma estratégia bem pensada dentro dessa classe. Prazo indexador, liquidez e risco de crédito fazem toda a diferença. Depois dos 50, disciplina e seleção são muito mais importantes do que tentar extrair o último ponto percentual de rentabilidade. A renda fixa passa a ser um pilar importante quando o objetivo é a previsibilidade. Saber quanto vai entrar, em que momento e com que nível de risco traz tranquilidade. Essa previsibilidade permite planejar gastos, evitar vendas forçadas de outros ativos e reduzir o impacto emocional das oscilações de mercado. Em aposentadoria, emoção é um custo alto demais para pagar. Existe também um erro comum que precisa ser evitado: acreditar que renda fixa elimina todos os riscos. Isso não é verdade. Existe risco de inflação, risco de crédito, risco de liquidez e risco de reinvestimento. A diferença é que esses riscos são, em geral, mais previsíveis e mais fáceis de administrar do que os riscos de ativos mais voláteis. Saber disso evita frustrações e decisões precipitadas. Depois dos 50, a renda fixa funciona melhor quando é usada como parte de um sistema. Ela pode garantir a renda básica, cobrir despesas essenciais e criar uma base sólida. A partir disso, outros investimentos podem ser usados de forma complementar com objetivos específicos. Essa separação de funções é um sinal claro de maturidade financeira. Cada parte do patrimônio precisa saber do que está ali para fazer. Muita gente comete o erro de abandonar completamente a renda fixa em momentos de juros baixos, buscando alternativas mais arriscadas. O problema é que juros mudam, cenários mudam e a tolerância ao risco também muda. A renda fixa não deve ser vista como uma aposta no cenário atual, mas como uma ferramenta estrutural. Ela continua cumprindo o seu papel, mesmo quando está no centro das atenções. Outro benefício importante da renda fixa para a aposentadoria é o controle emocional. Investidores que têm uma base sólida em renda fixa tendem a tomar decisões melhores em momentos de estresse. Eles não precisam reagir a cada manchete ou a cada oscilação. Isso reduz erros e preserva o patrimônio ao longo do tempo. Muitas perdas não acontecem por causa do investimento em si, mas por causa das decisões tomadas por pressão, sob pressão. Vale lembrar também que a aposentadoria não é um ponto final, é uma fase longa de vida. O patrimônio precisa durar e para durar precisa ser gerido com cuidado. A renda fixa ajuda a suavizar o caminho,
reduzindo a necessidade de grandes movimentos e ajustes bruscos. Ela traz ritmo, constância e previsibilidade, características fundamentais para quem quer viver com tranquilidade. A grande pergunta que cada pessoa precisa responder é: quanto de previsibilidade eu preciso para dormir bem? A resposta para essa pergunta costuma indicar o papel da renda fixa na estratégia. Para alguns, ela será a maior parte do patrimônio, para outros, uma parte relevante. O importante é que essa decisão seja consciente, alinhada ao perfil e à realidade de cada um. Renda fixa ainda vale a pena para a aposentadoria? Sim, vale, mas não como solução mágica, nem como investimento isolado. Ela vale a pena quando faz parte de um planejamento bem estruturado, quando tem função clara e quando é usada com disciplina. Depois de 50, investir bem é menos sobre buscar o máximo retorno e mais sobre evitar grandes erros. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Sua estratégia financeira te traz mais tranquilidade ou mais ansiedade? Essa resposta ajuda a entender se o papel da renda fixa está bem definido no seu planejamento. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo dizendo qual é a sua maior dúvida sobre renda física para a aposentadoria. Curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de orientação e se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre patrimônio, renda e decisões financeiras mais conscientes. Aqui, o foco não é emoção, é previsibilidade, segurança e paz. Te vejo no próximo vídeo.